É isso aí, galera. Estamos no ar com mais um Cantando Vitória com Rafael Biata. Primeiramente, eu quero pedir desculpas a todos vocês, pedir desculpas aos convidados aqui, pois tivemos alguns problemas técnicos e demoramos um pouco para iniciar o programa de hoje, mas não é por isso que nós vamos deixar de ter hoje um bate-papo em dose dupla, galera. Aqui vou conversar com a Sabrina Silva, a menina guerreira do jiu-jitsu aí, e o seu pai, Badaró. Primeiramente, boa noite a vocês. Mais uma vez peço desculpas pela demora. E eu quero hoje saber, né, como que é o jiu-jitsu em família, porque a briga em casa deve ser pegada, hein? Deve ser foda. Então vamos lá começar com a Sabrina. Sabrina, eu quero que você fale um pouco sobre você, pra mim e pra galera que está te assistindo. Prazer, meu nome é Sabrina, boa noite, gente. Eu treino já jiu-jitsu já faz, desde os meus 8 anos, já faz 6 anos que eu treino. Aí eu tive a parada na pandemia, porque a academia trocou de lugar, ficou mais longe. Aí ficou ruim pra mim ir, né? Porque eu era muito pequena, não dava pra ir sozinha. E aí chegou a pandemia. Aí eu fiquei, em média, 2 anos parada e voltei em 2021. Eu peguei a faixa laranja antes de ter parado. Laranja não, amarela. Peguei a amarela antes de ter parado. Aí eu já voltei na amarela. Voltei já, tipo assim, tinha pouca gente ainda no tatame, tinha umas 5 crianças, porque como ainda era pandemia, né? Ainda era coronavírus e tal. Aí ainda não tinha muita gente lutando. Mas a gente treinava lá, de máscara. É isso aí. Eram os treinos, vamos falar, digamos assim, os treinos clandestinos que algumas academias estavam fazendo, nós também fazíamos. E aí, Badaró, você que é o pai dessa linda garota, guerreira do jiu-jitsu aí, isso. Você também que é do jiu-jitsu, fala um pouco pra gente aí, quem é o Badaró? Boa noite. Badaró é aquele cara que tá aí sempre presente com a Sabrina, né? E um cara, hoje, assim, mais família, muito trabalho e a gente treina jiu-jitsu também, né? Vem treinando aí desde 2021, assim que passou a pandemia. A Sabrina, ela voltou a treinar depois da pandemia. Assim, lá a gente ainda não... Quando tava na pandemia, fechou mesmo, sabe? Sim. E assim que passou, ela voltou a treinar e eu venho acompanhando ela. E comecei a treinar também. Eu treinei quando eu era mais novo, mas na faixa branca ainda, né? Fiquei mais de 15 anos parado. E aí, em 2021, eu já tinha essa vontade antes de treinar e ficava todo ano, às vezes, dando uma desculpa ali, sempre tinha um imprevisto. E quando estava na época da pandemia ainda, eu falei, não, cara, uma coisa que eu tenho pra mim é voltar a treinar jiu-jitsu, poder acompanhar minhas filhas, né? Que eu tenho uma outra filha, Sofia, um abraço. E aí, eu falei, eu tenho que acompanhar a Sofia mais a Sabrina, e então eu vou ter que treinar também. Então, comecei a treinar, e aí depois voltou o treino kids, eles voltaram um pouco depois. E aí, tô aí nessa batalha desde então, e é isso, sabe? Lá em casa também, né? A minha esposa, a Polly também andou dando uns treinos com a gente pra se ambientar ali, né? Saber um pouco do jiu-jitsu, porque a gente tem viajado, tem ido nos campeonatos. Às vezes, por causa do trabalho, não dá pra mim tá acompanhando. Então, no dia que eu não puder ir, ela já tem uma noção, né? De como que funciona, a questão de posicionamento, de regra. Porque é muito comum a gente estar numa luta e ver, às vezes, o pai em apuros ali, né? Sim, a mãe em apuros. O filho sofrendo, né? O filho sofrendo ali, aí o pai acha que tá sendo alguma coisa injusta. Exatamente. Às vezes o filho tá numa situação ali confortável ali, que ele puxou, às vezes, pra guarda, ou tá por baixo, alguma coisa assim. Mas ele tá bem, tá tranquilo, e o pai, às vezes, não tem noção do que tá acontecendo. Então, assim, ela veio treinar, né? Pra pelo menos ter essa noção, né? De quanto poder estar acompanhando a Sabrina, se for falar alguma coisa ali, não falar alguma coisa que vai atrapalhar, né? Sim. E aí a gente tá aí nessa caminhada, né? Eu tô na faixa roxa, né? Voltei a treinar essa semana, fiquei um tempo parado, né? Cuidando aí de um problema que eu tava aí de dentário, fui fazer uma cirurgia, e aí a cada coisa que eu fazia era 10 dias de recuperação, e agora que eu voltei. Então, assim,
muito grato, sabe, ao jiu-jitsu de poder me proporcionar isso, né? Tá acompanhando a Sabrina, tá indo com ela nos campeonatos, tá viajando. A gente, desde o ano passado, a gente começou a viajar aí pelo Brasil, né? Sempre ali em busca de estar melhorando, sempre em busca de estar ali com ela para ela poder sentir aquela presença ali, né? De não estar sozinha. Que vai chegar um período que pode ser que ela vai viajar sozinha. É necessário, né? E principalmente na idade dela, que é a idade de muitos jovens aí que estão iniciando no jiu-jitsu, né? As crianças, os adolescentes que estão iniciando, é muito importante a presença dos pais, né? Aquele apoio que o pai dá, que a criança se sente segura e disposta, né? As competições, está mais aberta às competições. Exatamente. Aí para mim está sendo, assim, tem sido um aprendizado muito grande, né? Cada viagem, cada campeonato que a gente vai, cada treino, né? Que às vezes que eu tenho condição de ir, de poder assistir, de poder treinar com ela às vezes, a gente vai aprendendo muito, sabe? E é igual eu falei, nesse último campeonato agora no Sul-Americano, né? Foi o primeiro campeonato dela que ela disputou no Rio. Então, assim, a gente tinha a questão de um peso de manhã, um peso no final da tarde. E aí ficamos, né, no ginásio. Tem aquela coisa de você ficar no ginásio até o final do dia esperando a luta com o kimono. E aí você tá ali perto, você tá acompanhando ali, aí você vê, né, assim, a gente fala que quando a gente tá num campeonato, acho que qualquer que seja o esporte, você vê as glórias sendo alcançadas, mas você também vê algumas derrotas que às vezes mexe, né? A gente vê ali umas pessoas ali, umas crianças, adolescentes, até adulto também, quando perde, né? É um momento ali, às vezes, de reflexão. E quando você fica o dia todo, igual foi dessa vez, né? Foi a primeira vez, assim, que ela lutou na parte da manhã e nós tivemos que ficar no ginásio, né, até chegar no final da tarde para ela poder lutar de novo. Mas, assim, tem sido um prazer muito grande, sabe? E tem sido muito bom, experiências muito boas. Com certeza, eu imagino como que é o prazer dos pais, né? Do pai e da mãe em ter uma filha super campeã aí e traçando aí um caminho muito bom, que é o jiu-jitsu. Como a gente fala, o jiu-jitsu não é um esporte que se trabalha só dentro do tatame, mas ele trabalha o físico e o espiritual e o psicológico, né? Da criança, do adolescente, para que ele fora do tatame ele se torne excelentes pessoas. E você, Sabrina, como que é para você que tem o pai que te acompanha no jiu-jitsu, que é faixa roxa de jiu-jitsu, tem a mãe que está se ambientalizando no jiu-jitsu para te acompanhar, e a irmã? E a irmã? A irmã já está no jiu-jitsu também, ou você está aí trabalhando para levar a sua irmã para os tatames? Minha irmã, ela já fez por um tempo, né? Só que ela não gosta muito, não. Aí ela parou. Acho que ela parou, foi na faixa amarela também. Amarela com preta. Mas ter meus pais presentes sempre nos meus campeonatos é muito gratificante, porque perdendo ou ganhando, eu sei que eu vou ter o apoio deles, sei que eles vão estar sempre do meu lado, sempre me ajudando, viajando comigo, incentivando, sempre vão estar do meu lado. Isso aí, isso é muito bom. E como vocês já disseram, você já vem viajando o Brasil afora aí, conhecendo outros estados, e isso é uma bagagem muito grande para o competidor, para o atleta. E como eu falo, eu iniciei no jiu-jitsu já adulto, então eu não tive as oportunidades que vocês, enquanto jovens, têm. Assim como muitos, né? Assim como muitas pessoas no jiu-jitsu. Porém, é uma oportunidade única. Uma oportunidade única de conhecer novas pessoas, de se ambientalizar com novos conhecimentos. E quais os estados que você já viajou, que você já competiu e que você fala assim, ali nessa competição eu me senti bem acolhida, foi uma competição extraordinária e eu quero estar sempre ali competindo? Eu já fui para São Paulo, que foi essa daqui, essa... O brasileiro, lá embaixo. Brasileiro também, E o sul-americano foi no Rio, né? No Rio. Já fui pro Rio e Paraná também, Curitiba, para disputar o Internacional Kids. Isso aí. Então, antes de tudo, vamos falar do Paraná, do Internacional Kids.
O que de diferente você sentiu na pegada, nas lutas dos paranaenses, que aqui em Minas você fala... Eu viajo o Brasil todo também, lutando, competindo, ensinando, né, passando o meu conhecimento, e tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande de técnicas, de ensinamento, de aprendizado. Tem uma pegada diferente. Como é para você trabalhar com pessoas diferentes, visando que você tem um tipo de treinamento que você acostuma com os seus colegas de treino. E quando você vê um jiu-jitsu diferente, você tem que se adaptar. Como que você se adapta nas suas competições com uma expertise e uma destreza muito sagaz para que você consiga se sobressair e se tornar campeã, como nós vemos aqui que você já ganhou inúmeros campeonatos. Tem uma grande diferença, porque assim, nos meus treinos geralmente não tem meninas do meu porte, sabe? Aí quando eu viajo pra fora, sempre tem uma luta. Aqui, geralmente, nem sempre tem luta pra mim, mas fora sempre tem. E é bem diferente, sabe? Porque eu vejo que as meninas estão no meu nível, que as meninas, elas têm um preparamento diferente que o meu, tem uma luta, um jogo diferente que o meu, é tudo muito diferente, sabe? Aí, nesse de Curitiba, eu fiz uma luta e fiquei em segundo lugar. Pra uma menina que ela já tava, que era o último ano dela, de juvenil, Sim. de infanto juvenil, ela já tava, ano que vem ela já estaria azul, esse ano no caso. E ela era bem técnica, ela se esforçada pra isso, claro. Ela era bem técnica, mas eu consegui fazer um jogo bom, consegui analisar o que estava acontecendo ali pra me sobressair no jogo, né? Pra me conseguir igualar, assim, sabe? É isso aí, porque quando você... Eu vou falar em casa, não é na academia, tá bom? Quando eu falo em casa é Minas Gerais, que é a nossa casa. Uhum. Porque eu consegui um atleta para lutar na minha categoria na minha na penúltima luta que eu fiz, que foi uma luta casada em Pará de Minas, que eles conseguiram um atleta no meu peso para lutar comigo. Mas eu também não acho atletas para lutar comigo no meu peso e na minha idade na faixa preta, porque eu já sou Master 2 e agora eu fiz 38 anos, então nessa faixa de idade já tá todo mundo barrigudinho, todo mundo gordinho, então na minha idade, no peso que eu tenho de 76 quilos é um pouco complicado. E quando nós viajamos, a gente sai para competições fora, é onde nós encontramos pessoas do nosso porte físico, com o nosso peso, e aí é que nós sentimos a diferença. E essa falta de atleta para competir, ela faz uma diferença enorme. Porque, como a gente diz, todo evento tem o seu mérito, mas nós vamos falar assim, os eventos de pequeno porte, eles são os nossos treinamentos, a nossa preparação para os eventos, para um brasileiro, para um sul-americano, para esses eventos. E aqui eu vejo que você lutou, foi o Kids do Rio de Janeiro, né? O Kids do Rio de Janeiro. Como que foi essa competição para você com a galera lá do Rio? O International Kids? Isso. O International Kids desse ano International Kids mesmo. Eu lutei foi ano passado ele. Eu tinha umas 4 meninas na minha chave. Eu perdi na primeira luta, infelizmente. Mas eu consegui fazer um treino bom. Ainda estava no início das viagens. Das viagens que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer as viagens ano passado. Aí eles foi um dos primeiros que eu competi, sabe? Ainda estava ansiosa, nervosa, porque por ser fora de Minas Gerais, ser diferente, fora de casa e tudo mais, é outra energia. Aí eu tava bem nervosa esse dia, sabe? Mas foi uma boa luta. Consegui impor o meu jogo, fazer o que eu queria fazer, mas eu acabei ficando em terceiro lugar. Mas foi um campeonato muito legal, sabe? Só de estar lá já é muito gratificante. Com certeza, isso aí. E antes de continuar com você, agora eu vou conversar com o pai aqui, porque como ela falou, pai, se sente muito ansiosa, principalmente nas primeiras viagens, né? Não está acostumada a sair para competir fora,
conhece pessoas diferentes, e aí encontra atletas no peso dela, na categoria dela, e com o mesmo nível e que estão treinando. E hoje a gente vê que a gente fala que ainda é muito ínfimo o número de mulheres que são adeptas ao jiu-jitsu e que são atletas de jiu-jitsu. Porém, já é um número considerável. Já é um número considerável. E visando isso, tem que ter esse trabalho psicológico. Com toda certeza o professor faz esse trabalho psicológico, mas você como pai, como você bem disse, que a sua esposa está entrando no meio esportivo para ter conhecimento e ter habilidades para acompanhar ela na sua ausência. Como que é o trabalho psicológico, principalmente o seu, enquanto pai, quando está acompanhando ela, para que ela se sinta mais à vontade, para que ela se sinta mais confiante? O que eu falo com a Sabrina é sempre assim, o trabalho já está feito, né? Isso é até uma coisa que o professor Cebola, né, lá da GB Santa Inês, sempre passa também isso para ela, quando ali está na véspera da viagem. O trabalho já foi feito. Você trabalhou direitinho, você treinou, você está bem, você está com a cabeça boa, você está treinando bem. Agora é ir e estar bem na hora da luta. E eu vejo assim, que essa questão das mulheres no jiu-jitsu tem aumentado muito, sabe? Principalmente, eu olho assim, as categorias infantil, infanto-juvenil, a quantidade de garota competindo em alto nível, sabe? É muito grande. Então, eu acho assim, pode ser que essas próximas gerações possam ter mais, a gente possa conseguir ver mais mulheres no jiu-jitsu por causa dessas adolescentes que estão treinando. Os campeonatos kids, a gente vê as meninas indo para competição, cara, as meninas muito bem treinadas, muito bem preparadas, sabe? Na hora que elas entram ali, elas estão muito, muito conscientes das coisas que estão fazendo, muito firmes. E então, assim, quando foi a primeira viagem, que foi o brasileiro, eu evito ficar fazendo muita cobrança, sabe? Eu evito fazer muita cobrança. Eu tento só passar para ela a calma, ela ter a consciência que ela tem condições de ganhar, entendeu? Independente de qual academia que a adversária treina e com quem que ela treina, né? Tem hora que a gente vê umas pessoas de coach ali do lado de fora ali, né? Você fala assim, pô, aí você fala assim, não, vai lá, é aquilo que a gente fala, faz o seu. Então, assim, essa viagem do brasileiro do ano passado, ela foi muito marcante para mim, assim, por ela ter sido a primeira. E assim, um ponto, às vezes, no campeonato da CBJJ, igual eu, por ser faixa roxa, né, eu não tenho acesso à área de coach lá, na área técnica. Sim. Então, isso aí, na hora lá, eu vejo que faz um pouco de falta, sabe? Faz uma diferença enorme. Faz, porque a gente vai lutar no Rio de Janeiro, a gente vai lutar com a menina lá do Rio de Janeiro, né? E às vezes tem 2, 3 pessoas lá, sabe? E às vezes é um detalhezinho, Sabrina perdeu umas lutas por uma punição, por uma vantagem, uma coisa que, entendeu? Então, assim, e eu tento gritar da arquibancada, tento orientar ela lá de cima, dentro da medida do possível, né? E já o campeonato em São Paulo da CBJJ, a gente já fica, né? Eles liberam a gente, independente de ser faixa preta, eles liberam o responsável a estar acompanhando o atleta na área de luta. Então, dali eu posso passar uma orientação, posso estar mais perto dela. E a Sabrina, ano passado, ela chegou a comentar comigo no Internacional Kids do Rio de Janeiro, né? Que foi que ela ficou em terceiro, que ela não queria viajar mais. Sim. Porque aqui ela ganhava, quando chegava lá ela perdia. Eu falava com ela que isso aí fazia parte do processo, que uma hora ia chegar a vez dela. Com certeza. E a gente viajando e aí batia na trave. Esse ano no Sul-Americano, ela fez a final com a menina lá, a menina muito boa, igual eu tô falando, as meninas estão chegando, sabe? Já com... elas trocam o Instagram lá e tal, aí você vai ver a rotina ali, é rotina de treino pesado, sabe? É preparação física, tão pesado quanto o treino dos meninos, né? Quanto o treino dos homens. Lá, a mesma qualidade de treino. Quando eu vejo os meninos treinando, né, nessa faixa etária de idade, assim, eles não separam muito os meninos das meninas. Treina junto.
E as meninas, pô, tem umas meninas que é surreal que as meninas fazem, sabe? Entra pra dentro mesmo, treina e se doa ali ao máximo, sabe? E quando chega no campeonato, é aquilo. Eu acho assim, tem umas meninas que estão acostumadas, às vezes, treinar igual eu falo assim, treinar um treino geral, né? Que mistura todo mundo. Quando ela chega no campeonato, ela sabe que independente da adversária que ela for enfrentar ali, ela tá bem. Porque quando ela tá na academia, ela treina com todo mundo. E aí, nessas viagens, era isso. A gente tava ali, né? Vinha um campeonato, a gente batia na trave, vinha, e a gente persistindo, né? E aí, até que esse ano, no Sul-Americano, né? Graças a Deus, as coisas se encaixaram, ela conseguiu, né? Sagrar campeã fora do estado, né? As primeiras 2 conquistas dela fora de Minas, assim, foi... Não é que a gente fala que foi um alívio, mas foi aquela coisa, assim, dos carreiros que você tirou ali, sabe? Aquela coisa que talvez estaria ali te impedindo, sempre assim, sim, o quase, né? O quase ficou para trás. Dessa vez, chegou a vez dela e, assim, acho que já está preparando já pro brasileiro no início do mês que vem, né? Que vai ser lá no Ibirapuera, é a mesma coisa. Aí, cabeça boa, tranquila, provavelmente luta no gi na parte da manhã, luta com o kimono no final do dia, mas o que eu falo com a Sabrina é o seguinte, não tem que ficar se cobrando. Sim. Sabe? Não tem que se cobrar. Eu não fico cobrando ela aos montes, resultado que você tem que ganhar, que você tem que... Aqui, quando tem os campeonatos, se a gente pudesse disputar todos os campeonatos, claro que a gente disputaria todos os campeonatos, mas todo final de semana você tem uma inscrição que você paga, né? Aí você tem uma entrada que você paga. Às vezes eu trabalho, às vezes a gente tem uns outros compromissos também, né? De família, né? Então, assim, não dá para disputar todos os campeonatos. E eu falo com ela, o campeonato que você não quiser ir, se você não estiver bem, não vai, tranquilo. Não pode ser obrigado, né? Não pode fazer algo porque o outro quer que eu faça. Você tem que fazer porque você está preparado e se sente bem para aquela competição. Aí essa barreira das viagens acho que foi quebrada esse ano, assim como das primeiras competições dela. Porque as primeiras competições dela foi assim, ela ia, lutava bem e acho que na primeira ela ficou em terceiro, depois as 2 próximas ela ficou em segundo, né? Sim. Até que foi uns 8 meses depois que ela voltou a treinar, ela foi campeã na Leão Dourado. Sim. E aí de lá pra cá ela começou a sobressair, começou a lutar com mais leveza, mais assim, eu não digo confiante, mas assim, sem aquela cobrança, eu tenho que ganhar, essa eu tenho que ganhar, essa eu tenho que ganhar. Então agora é isso, né? Isso é muito importante e tem que ser muito trabalhado, como eu falo. Hoje pode-se dizer que estão se criando máquinas. Sim. Estão se criando máquinas. Como um amigo meu bem disse, parece que eles estão hackeando a mente das crianças, que elas estão aprendendo assim ligeiramente as artes marciais como habilidades, com robótica, com química, física. Nós que estudamos aí, a gente sabe a dificuldade que nós temos aí com essas áreas, e a gente vê inúmeras crianças com uma habilidade enorme, entendeu? Com uma habilidade enorme e com muita facilidade, principalmente no esporte. Só que essas habilidades, elas vêm com um incentivo e com um trabalho, como eu falo, um trabalho psicológico, principalmente dos pais, para fazer o filho entender que tudo é no seu momento, né? Cada coisa tem o seu momento ali, nem sempre vai ser campeão, Sim, nem sempre vai ser exatamente. campeão, tudo é um processo, mas é um processo que em algum momento da vida ele vem e é uma mudança enorme, né? Eu costumo dizer assim para algumas pessoas que eu tenho, às vezes eu tenho um contato, estou conversando, vou falar sobre a Sabrina, eu costumo dizer que são 3 pilares, assim, quando a criança está passando essa fase adolescente, né? A Sabrina está com 14 anos, mas como esse ano ela faz 15, é o último ano infanto juvenil, né? Sim. O que vem já é juvenil. Então, assim, mas o que eu falo são 3 coisas assim que para mim são fundamentais. A criança ou adolescente, ela tem que querer treinar, ela tem que querer competir, tá?
os pais também têm que querer isso. Sim. Né? Porque eu já vi muito caso, assim, hoje menos um pouco, né? Do filho às vezes querer praticar uma arte marcial ou um outro esporte, né? Jogar um futebol, não sei, e às vezes o pai não quer. Às vezes o pai não quer. Não quer que ele vá para uma academia de jiu-jitsu, não quer que ele vá fazer uma luta, entendeu? E aí, às vezes, quando os dois querem, às vezes não tem condição. Sim. E quando eu falo condição, não é condição só financeira, é condição de tempo também, né? De levar, às vezes, de buscar, de acompanhar, né? E quando você tem condição de manter o filho, a criança, independente de onde ela treina, se é perto de casa, se é num projeto, se é numa academia mais distante, que ela tem que fazer um deslocamento de ônibus, mas você tem condição de estar acompanhando, né? A criança, o adolescente ali, ele quer fazer e o pai quer que ele faça, não. Sim. Aí é o casamento perfeito. Exatamente. Aí, assim, aí você está fechando com chave de ouro. Quando os pais apoiam os filhos, a gente pode falar assim que é 70% do caminho andado, assim dizendo, 70% do caminho andado, porque essa facilidade ela se torna ampla, se torna ampla para ambas as partes. Para ambas as partes, por exemplo, você às vezes não pode viajar com ela, mas a mãe apoia. Então a mãe apoiando, a mãe está lá. E você hoje é faixa roxa de jiu-jitsu e você compete também. Dentro da medida do possível, eu tô indo aí nas competições também, né? E comecei a competir ainda na faixa branca, né? Fui no Campeonato Brasileiro lá da CBJJ no Rio. Na época muita gente falou, mas você tá indo competir, começou a treinar e já vai. Cara, a gente, igual eu falo, né? A gente é massa, a gente já tá numa fase da vida que a gente tem que aproveitar, sabe? Sim. Certas coisas. E quando eu digo a questão de ir no campeonato e aproveitar, não é querer desmerecer, que você vai lá de qualquer forma, de qualquer jeito, não é. A gente vai preparar, a gente vai treinar, mas é aquilo, né, que você mesmo falou. Quando chegar lá no campeonato, eu tô com 42 anos, então eu vou lutar com um cara que tá mais ou menos na minha idade, mais ou menos no meu peso. Um cara que geralmente, na maioria das vezes, vai ter uma rotina igual a minha, que trabalha, né, e que tem que cuidar até mesmo porque são poucos que têm esse privilégio, né? Esse privilégio de ter um tempo hábil ali para ficar muito tempo focado só nisso. Então, eu tava treinando, né? Igual eu falei lá na GB Santinês, lá, treinava com o professor Guilhotina, 7 horas da manhã. Independente se estivesse chovendo, se tivesse calor, se estivesse fazendo frio, a gente tava lá. Era a conta de levar os meninos na escola e treinar. E aí, às vezes, quando chega, igual esse mês agora vem em férias, o que acontece? Não tem menino para levar na escola. Né? Janeiro, você não tem menino para levar na escola. Mas tem que levantar e tem que treinar o jiu-jitsu. Com certeza. E aí eu comecei a competir, igual eu falei, fui nesse campeonato na Branca, depois fui no Mundial, no final do ano, mas no Mundial daquele ano, né, 2021, eu não peguei pódio. Disputei campeonato na faixa azul, venho disputando na roxa. Mas assim, pra mim é muito dentro da medida do possível mesmo, né? Porque tem a questão do trabalho, tem a questão das vezes a gente não tá 100% ali, né? Então assim, não tô falando que eu só vou no campeonato se eu tiver 100%. Mas ir no campeonato também, sem estar treinando, sem treinar, eu gosto de ter uma estratégia do que eu vou fazer e treinar isso durante a semana na academia. Então, eu acho que por agora eu não devo competir, né? Eu estou com um plano de talvez mais para o final do ano, né? Que tem o Mundial, que é um campeonato que fui uma vez, queria ter voltado, mas por questão de trabalho, eu não fui esses últimos anos, porque hoje em dia tem hora que eu tenho que escolher. Como não dá para mim viajar todo final de semana, eu tenho que escolher, tem hora, entre eu ir disputar ou a Sabrina ir disputar. Então, sim. A prioridade é dela. Sim. Né? Então, ano passado não deu para mim ir, mas esse ano eu tô com esse objetivo, né? Então vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo. E aqui também, na hora que tiver né, voltando a treinar agora, na hora que daqui uns meses que eu ver que eu tô bem, pintar um campeonato, mesmo que seja um campeonato, às vezes eu sou super pesado,
Às vezes entra uma pessoa só na chave, às vezes... Mas vai lá fazer aquela lá, forcinha, né? uma, Fazer aquela forcinha bom, e se testar é bom demais. É muito bom na hora que você entra ali, sabe? Aquela adrenalina, aquela... Sabe, você tá ali, a galera torcendo ali por você, ali fora, ali, te passando aquela energia positiva. E assim, eu não me cobro muito. E alguns falam assim, né? Você paga caro pra ir lá e fazer 5 minutos de luta, mas eles não sabem a felicidade, a alegria que dá. E a disposição e o ânimo que dá você fazer aqueles 5 minutos de rola com alguém ali. A gente vai ali fazer 5 minutos de rola, se for 2 lutas e tal. Mas eu antes... E a preparação que a gente teve ali, né, durante semanas, durante alguns meses, tem hora que a gente passa ali um pouquinho do peso, você tem que ficar de olho ali na balança. Então, assim, não é só na hora de pisar no tatame, né? Aquela hora ali é o ápice, mas o antes a gente tá ali preparando, treinando. E eu tenho comigo, assim, sempre quando eu vou nos campeonatos, meu primeiro objetivo é não machucar. Sim. E não machucar o adversário, né? Porque eu tenho que trabalhar no outro dia. Então, eu procuro treinar, a gente treina duro, lógico, treina firme, mas nos campeonatos a gente tem que ir, assim, vai para ganhar, tem que ir para ganhar, né? A gente vai lá, independente do resultado, a gente procura digerir ali se foi bom ou ruim, tirar algum aprendizado, mas eu falo, o principal objetivo meu, primeiro, é não machucar, é poder voltar e na segunda-feira ou até mesmo no domingo tá ali poder trabalhando porque é o que mantém, né? É do meu trabalho e da minha esposa, é que a gente consegue, né, trazer o sustento para dentro de casa, poder fazer nossas atividades, poder praticar um jiu-jitsu, a Sabrina, poder fazer o jiu-jitsu dela, viajar. Então, se eu começo a machucar demais, isso aí começa a atrapalhar no meu trabalho, tem alguma coisa errada aqui para corrigir. Então, eu procuro sempre ter essa cabeça, sabe? Porque é um privilégio, né? Porque é como você disse no início, quantos pais querem isso para os filhos e não tem essa condição de estar provendo para o filho essa oportunidade. Então, tem que manter essa saúde, tem que manter o físico. E é muito bom ver um atleta que fala sobre isso. Porque poucos atletas falam sobre isso. Ou às vezes fala, e quando você vai ver as pessoas competindo, você vê gente aí que estoura o joelho, tornozelo, e o atleta que está competindo, eu, enquanto professor, eu viso muito isso também, porque eu sei quando eu estou proposto a machucar alguém. E sei quando alguém faz uma pegada em mim, e que eu posso machucar. Então é muito bom quando o atleta ele tem esse cuidado, tem essa consciência corporal e física, né? Tem essa consciência corporal e pensa nisso. Igual eu falo, eu gosto demais de treinar, gosto muito, né? Mas assim, eu tenho que trabalhar. Eu tenho essa consciência que eu tenho que trabalhar. E se eu começar a me lesionar, a gente tá sujeito a isso num treino, né? Cair de mau jeito, às vezes tomar um golpe que às vezes não dá tempo, né? Às vezes um negócio, Sabrina falou, se tomar uma queda, alguma coisa, a gente tá sujeito a isso. Assim como a gente tá sujeito a andar na rua, torcer um pé, acontecer alguma coisa, a gente, né? Isso aí acontece o tempo todo. Mas eu penso muito nisso, sabe? Então, assim, vou para as competições, igual eu falo, dentro da medida do possível. Sim. Já assim, mesmo no campeonato aqui ou campeonato fora, mas quando eu entro com tudo, mas assim, eu sei das minhas limitações, né? Eu sei até onde eu posso ir, né? Então, assim, é isso. Mas tô pronto aí, vamos ver, daqui um mês ou 2, se der tudo certo aí, tiver um campeonato que der para ir, tiver um adversário lá, a gente tá indo. Mas sim, 2 meses é tempo suficiente para se recuperar aí e cuidar da saúde e ir para as competições. E antes de darmos continuidade aqui, ó, Marcelo Costa. Abraço. Grandes guerreiros, irmão Badaró e a Sabrina, pai e filho, atletas da arte suave. Poliana Carla, dupla dinâmica. Wanderson Carlos, essa garota vai muito longe. Felipe Augusto, Bina, sou seu fã. João Cláudio, Sabrina é sinistra. Olha o Marcelão aí de novo, ó. Forte abraço, Marcelo. É sempre bom ver você
o pai acompanhando a sua filha no esporte, ainda mais quando os dois praticam o mesmo esporte. Show de bola. Deus abençoe sempre vocês, família. E a Ana Kézia, bora, Bininha. É isso aí, galera. E vocês quiserem fazer uma pergunta para eles aqui, pode deixar aí no chat que nós vamos fazer as perguntas, tá bom? E vamos voltar aqui numa coisa muito importante, Sabrina. Quando seu pai falou da história de vocês lá no Rio de Janeiro, e eu tenho 14 anos de jiu-jitsu, comecei no jiu-jitsu ali com uns 24 para 25 anos. E, como eu disse, eu fiquei 7 anos só na faixa azul. Fiquei 7 anos na faixa azul e eu não perdia nada. Eu falei com vocês, se eu postasse no Paro Ímpio eu ganhava. Postava no Paro Ímpio eu ganhava. E aí eu inventei de entrar pro MMA, onde eu adquiri 70% das lesões que eu tenho hoje. Foi tudo no MMA. E depois que eu iniciei no MMA, não que as coisas tenham mudado, mas quando você muda o seu estilo de vida, o seu estilo de artes marciais, você automaticamente vai deixar de ter aquela habilidade que você tem. Ter aquela habilidade. Você luta jiu-jitsu e amanhã você fala, agora eu quero pedalar. Você vai pedalar, vai começar a andar de bicicleta, você vai ficar uma mestra em andar de bicicleta, mas daqui 6 meses você vai falar assim, e o meu jiu-jitsu, como que ficou? Então, alguns professores até falaram comigo, pô, Rafael, você perdeu 30%, 40% do seu jiu-jitsu, aquela habilidade que você tinha, aquela destreza. E depois que eu peguei a faixa roxa, de lá pra cá, eu apanhei demais. Apanhei demais, perdi muito, entendeu? Perdi muito. E na minha faixa marrom eu fui campeão do Internacional Master. Fui feliz em ser campeão do Internacional Master, mas é onde a gente aprende, porque a gente tem uma mente, uma mentalidade campeã. Nós temos essa mentalidade. O jiu-jitsu em si, ele propõe isso para o atleta. Ele propõe isso para o atleta. É ter a mentalidade campeã. E quando você é um campeão quanto mais assíduo, você nunca se imagina perdendo. E quando você perde, vem esse cabisbaixo mesmo, vem essa tristeza, mas a gente tem que ter essa consciência entre o sim e o não. O sim é porque eu me tornei vitorioso, e o não eu não consegui conquistar, eu fui lá, dei o meu melhor, fiz o melhor que eu pude, às vezes a gente trava, aconteceu isso comigo em inúmeras competições. Eu fui lutar no Jungle Fight, ganhava todas as lutas aqui. Quando eu fui lutar no Jungle Fight, chegou lá, vou aparecer na televisão, vou aparecer pro mundo inteiro e tal, e fiquei pilhado, ao invés de eu estar me preparando, eu estava mandando WhatsApp para todo mundo, me assiste lá e tal. Você fica pilhado, então você fica ansioso, não consegui dormir direito na noite anterior, e aquela abençoada dor de barriga que dá na gente antes da luta, aquele frio na barriga, e tudo isso acontece com o atleta. Isso aconteceu comigo e acontece comigo também. Então, e tem que trabalhar o nosso psicológico, você trabalhar o seu psicológico, e você é uma menina nova que está iniciando uma caminhada no jiu-jitsu e começar a pegar essas medalhas aqui, ó. Cada medalha dessa representa uma competição que você foi. Então, é você pegar essa medalha, nessa medalha aqui, eu senti isso, nessa medalha aqui eu senti esse frio, eu senti esse medo. E aí você começar a trabalhar em cima desse medo. Desse receio, né? Vamos dizer assim, nem é medo, é desse receio de não se sobressair nas competições, porque são muitos atletas, como a gente fala muito, 70%, 80% dos desistentes do jiu-jitsu é na faixa azul. Porque todo mundo pensa que o faixa branca ele nunca vai se tornar um faixa preta. Mas o faixa branca ele quer se tornar um faixa preta. O faixa azul é que tem dúvida. Porque é na faixa azul que a gente mais apanha, porque é guerra em cima de guerra. Eu só tive guerra. E guerra de fazer 7, 8 lutas
7, 8 lutas, de ficar até 10 horas da noite dentro de estádio, dentro do Ibirapuera, ficar lá até 11 horas da noite para lutar, de tanto atleta que tinha na chave. Então isso vem mudando do nosso tempo para cá, né, pai? A gente do nosso tempo para cá vem mudando muito, porque eles vêm dando mais qualidade, mais ênfase no jiu-jitsu e proporcionando mais comodidade para os atletas, principalmente para vocês que são mais novos. Então essa parte de trabalhar o seu psicológico é muito importante para que você se sobressaia e logo se torne aí campeão brasileiro e campeão mundial de jiu-jitsu também, não é mesmo? E vamos falar mais um pouco aqui. Eu vi que eu lutei o Sul-Americano, eu vi que você tem 2 medalhas top do Sul-Americano. Fala pra gente um pouco sobre essa competição. Provavelmente foi guerra, porque eu estava lá e eu vi guerra em cima de guerra das crianças, e as meninas são fera, viu? São muito fera no jiu-jitsu. O Sul-Americano foi o primeiro campeonato que eu ganhei fora de casa, e também foi meu primeiro campeonato em Nogi que eu ganhei também, e foi o primeiro, assim, eu pensei assim, se eu já tô indo lá, por que não fazer, né? Aí eu comecei a treinar pro Nogi, porque eu não fazia, porque eu não sou muito fã de Nogi, sabe? Mas aí eu comecei a fazer, porque isso vai me evoluir, vai me ajudar, vai ajudar meu jiu-jitsu e eu vou estar podendo voltar com 2 medalhas, né? De Nogi e com kimono. Lutei. Um dia antes eu tive que bater peso pra essa competição. Aí a gente lá no banheiro do hotel, a gente fez banheiro de uma sauna, porque a água saía bem quente, sabe? Aí a gente fez de sauna e ficou lá dentro. Aí no outro dia eu bati o peso certinho. Lutei por volta de 8 horas da manhã, né? Ou 10? Não, serão umas 10. Umas 10 horas da manhã eu lutei o Nogi. Aí depois o Gi eu só fui lutar lá pra 6 horas da noite. Consegui, graças a Deus, sair campeã. Voltei com 2 medalhas para casa, minhas primeiras 2 medalhas de ouro que eu tava trazendo, e tava acompanhada de mais gente. Então assim, eu fiquei mais confortável, digamos, sabe, de ter pessoas da minha idade, e não somente eu e meu pai que conhecia, sabe, porque eu acho importante ter mais pessoas pra gente conversar, trocar uma ideia, não ficar tão ansioso assim, com frio na barriga antes de lutar. Isso é muito bom. Sim. Ter gente pra conversar e tal. Com certeza. E assim, o jiu-jitsu é um network muito grande que a gente faz quando a gente vai para as competições, né? Porque você conhece novas pessoas, você conhece novas atletas, você conhece as meninas da sua idade que são de outros estados, e ali, como seu pai disse, você vai trocar o Instagram, vai trocar o WhatsApp, você vai conversar, e uma vai começar a falar das dificuldades para a outra, e você vai começar a entender que não é só você que sente esse frio na barriga, não é só você ter essa dificuldade, que outras também têm, não é mesmo? E nós não vamos falar de todas as medalhas aqui, mas nós vamos falar dos mineirinhos aí, né? O STR e o BJJ Storm. Como é que foram essas competições aí e essas conquistas que você teve? A STR... Quando que foi? A STR foi em outubro? Ano passado, acho que foi ano passado. Fiz uma luta boa. No finalzinho, assim, consegui... Não que virar o jogo, mas é porque tava empatado. Aí eu puxei pra guarda e raspei. Nos últimos segundos eu raspei e ganhei 2 pontos. Aí eu levei a vitória. É uma das medalhas que eu acho mais bonita que eu tenho. Lutei também a Leão Dourado, foi aqui também. Foi o meu primeiro campeonato. Ela tem uma importância muito grande pra mim, porque foi o meu primeiro campeonato que eu ganhei aqui. Que eu ganhei em primeiro lugar. Porque os outros, eu não tinha ganhado nenhum até então em primeiro lugar, né? Então, essa medalha é uma das mais importantes pra mim, no jiu-jitsu. O Mineirinho eu não tive luta, mas aí eu fui, né? Fui lá e ganhei por WO. O BJJ Storm eu nunca tinha lutado, não. Lutei esse ano. Gostei do campeonato, é um campeonato bom, organizado. Consegui fazer minhas lutas bem, impor meu jogo. Ganhei os 2. E os Open Kids também. Consegui fazer um jogo bom. Teve um Open Kids meu que eu já tava ganhando, faltava pouco para me ganhar em primeiro lugar. Só que aí a menina no final,
passou minha guarda, fez mais ponto que eu e ficou empatado 7-7. Mas como ela fez os últimos pontos, aí ela levou a vitória. Mas, assim, foi um campeonato que eu aprendi muito, sabe? De nunca desistir. Mesmo Sim. que você está no final ganhando, você não pode desistir, você não pode abrir mão. Porque pode ter uma virada. Com certeza. Tá de parabéns por esse pensamento. E aqui, ó, Gisleida Correia, a Sabrina tem a mesma consciência de lutar sem machucar. Vendo alguns tópicos de lutas e treinos pelo Instagram. Parabéns aos pais Badaró e a Poli por estarem caminhando lado a lado com a Sabrina. É isso aí, Gisleida. Eu parabenizo também. Eu falo que é muito importante a presença dos pais estarem presentes e gostarem, principalmente gostarem daquilo que os filhos estão fazendo, não é mesmo? E como a Gisleida falou aqui, ô Sabrina, você tem a mesma consciência de lutar sem se machucar. E você participou de todos esses campeonatos e como eu falo com os meus alunos, e falo com alunos de outras pessoas também, quando eu vou fazer visitas, que nós já somos campeões. O campeão não é aquele que ganhou a medalha de ouro. O campeão é aquele que levantou 5h30 da manhã, como nós levantamos, para sair de casa e chegar num campeonato numa cidade distante, 8h30, 9 horas da manhã, num domingo, onde estão todos em casa descansando e nós estamos lá competindo. Então, às vezes, as pessoas pensam que vitória é uma medalha. E como eu falo, isso é uma parte da nossa história. Isso é uma parte da nossa história. Então, cada medalha ela tem uma história e o atleta ele tem que ter esse pensamento com ele. Como você vê, o professor de vocês, provavelmente, vocês estão treinando com preguiça agora, né? Estão treinando com preguiça agora, então provavelmente ele deve falar isso sempre com vocês. A primeira finalidade do jiu-jitsu é formar boas pessoas. Formar boas pessoas. Não é formar grandes atletas. Porque em tudo na vida tem que ter um dom. Por mais que queiramos, nós temos que entender isso. Para tudo na vida tem que ter um dom. Eu tenho habilidade para as artes marciais, eu tenho habilidade para atuação, como estou fazendo os filmes que eu estou participando agora, mas eu não tenho habilidade para tocar instrumentos. Desde criança eu tento aprender a tocar instrumentos e não aprendi nenhum. Mentira, os de percussão eu aprendi. Mas instrumentos de corda, principalmente. Instrumentos de corda. Eu sempre tive a vontade de aprender e não tenho essa habilidade. Então eu tenho que entender as minhas qualidades, entender as minhas limitações também e saber que aquilo que eu conquistei fez e faz parte da minha história e mesmo que eu tenha perdido, eu não perdi de fato. No jiu-jitsu a gente nunca perde, a gente sempre aprende, não é mesmo? A gente sempre aprende. E você com essas inúmeras medalhas, Sabrina, você entende que você é exemplo para muitas meninas. Não só para as meninas da sua idade, mas está aqui a Gisleida, a Fernanda, tem várias pessoas aqui que te acompanham, que te seguem e que você é exemplo para elas também. Porque as pessoas que nos seguem, nós somos exemplos para elas. Porque talvez, pela idade, pelo trabalho, né? Pelo tempo, quantas coisas eu não fiz e falo assim, se eu fosse mais novo, hoje eu faria isso. Você não pensa dessa forma também? Se eu fosse mais novo, eu faria isso. Então, às vezes, a pessoa não tem oportunidade, mas está vendo em você um sonho dela. Um sonho dela. E você na escola também, você tem várias amizades, tem várias amiguinhas da sua idade e que tem vontade de fazer, como nós já falamos, às vezes tem vontade de fazer e os pais não têm condição de colocar, não tem condição de estar ali provendo para ele esse privilégio, né? De estar fazendo uma aula de jiu-jitsu ou de um outro esporte aí. E visando isso, essa questão escolar, de você ser exemplo para os seus amigos, como que é
para você na escola lidar com os coleguinhas, tanto os meninos quanto as meninas? Tipo assim, as meninas que eu convivo geralmente na minha sala não curtem muito não, sabe? Tipo assim, elas nunca falaram que tinham vontade, mas elas têm vontade de fazer outras coisas. E sempre que elas tocam no assunto de fazer alguma coisa assim, eu sempre apoio, né? Falo pra tentar falar com os pais pra eles deixarem fazer e tal. Porque se você gosta, você tem que tentar. E os pais, eu acho que tem que ser um apoio pra isso, sabe? Pra estar sempre incentivando a fazer alguma coisa, uma atividade física, é importante. Com certeza. Como você falou, tem inúmeros esportes, né? Uhum. Inúmeros esportes, e às vezes ele não quer fazer o jiu-jitsu, mas ela quer fazer uma capoeira. Ela não quer fazer uma capoeira, mas quer jogar um futebol. Ela não quer jogar um futebol, mas quer fazer um balé. Às vezes as pessoas pensam que o esporte ele é limitado, mas o esporte ele é ilimitado. Sim. Que são inúmeros movimentos do corpo aí que você vai trabalhar, além de trabalhar o psicológico, trabalha a saúde, trabalha a parte física, não é mesmo? E você, pai, vendo todo esse crescimento, toda essa evolução da sua filha, e você, por ser lutador de jiu-jitsu também, por ser um esportista, como você visa e espera ver o futuro da sua filha no esporte? Assim, é o que eu falo com a Sabrina, lá em casa, né? A gente toma as decisões lá em casa em conjunto, a gente conversa muito. O que eu falo com ela é o seguinte: aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Essa camisa que ela está usando aqui tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Até um grande amigo nosso, que ele idealizou isso, ele tenta transmitir isso ao máximo de pessoas possível, né? As pessoas poderem se movimentar, que a cada dia é mais uma oportunidade que você está tendo. Sim. Né? É menos uma desculpa. Então, eu falo com a Sabrina o seguinte: aproveita essa oportunidade, tá? Aproveita. Porque hoje a gente está aqui, até pouco tempo a gente competia só aqui dentro de BH, né? BH/Contagem, Betim. Agora a gente já está saindo para o Brasil. Já estamos começando a providenciar passaporte. E eu vejo a Sabrina assim, hoje, se ela manter hoje a disciplina que ela tem, o foco que ela tem, ela, com certeza, ela vai se tornar um atleta de destaque, um atleta de ponta. Claro que não cabe aqui cravar se ela vai ser uma excelente atleta, se ela vai ganhar tudo, mas ela vai estar ali na cabeça brigando. Com Entendeu? certeza. Seja na faixa azul, ano que vem, depois na faixa roxa, da marrom, tudo der certo, ela conseguir chegar na preta. Porque é isso, ela vem fazendo eu costumo dizer que a base vem forte, sabe? A base vem forte, porque esses meninos vêm fazendo esse trabalho de base para eles estarem prontos na hora que começar ali as competições na fase adulta. Ela ainda faltam 4 anos, né? Então assim, mas a gente já vem preparando ela para isso, né? Psicologicamente, a gente conversa muito com ela. E preparando ela mesmo, porque na hora que ela tiver a oportunidade, pintou a oportunidade ali, aproveita, não dá uma desculpa, sabe? Vamos lá. Se a gente tiver uma oportunidade, hoje a gente nessas viagens, de vez em quando a gente faz rifa, a gente também tem um apoio da Prefeitura Municipal de Sabará, né? Os campeonatos federados da CBJJ, a gente entra com um pedido de patrocínio, eles levam, analisam, né, e dá a gente ajuda de custo ali com transporte. Isso é excelente. Então, assim, isso é muito bom para nós. E a gente já tem uma conversa para quando começar a nível internacional, né? Porque a Sabrina, ela vem trabalhando para isso. A gente vem preparando ela para isso. Sim. A gente não prepara ela, e ela não se prepara para... eu vou treinar até meus 18 anos, quando eu fizer 18 anos eu vou parar e vou trabalhar disso ou daquilo. Não.
tiver 18 anos, você vai viajar sozinho. Sim. Entendeu? E, então, assim, é o que a gente tenta proporcionar para ela e tenta falar com ela. É isso que você quer? Então vamos. Sim. Vamos junto, vamos dedicar, né? E treinar na medida possível. Toda oportunidade que você tiver de ir num campeonato, vamos lá, vamos lutar bem, vamos procurar fazer o seu melhor. Às vezes o melhor não é o suficiente para ganhar, mas Sim. é o melhor que ela pode entregar aquele dia. Com certeza. Então, assim, a gente já começou a traçar algumas metas para o próximo ano, né? Que é saltar esses voos internacionais, assim, para fora do país e a princípio, né? O que a gente vai tentar aí, talvez, assim, é um europeu, né? Porque o Mundial ainda tem a questão do visto, até tirar e tal, e a gente não sabe. E aí a gente conta, sabe, se a gente conseguir, né, chegar lá a ter condições de ir pro europeu, é isso. Acho que ali vai ser o pontapé para uma carreira internacional. Com certeza. Sabe? E, então, assim, é o que eu falo com a Sabrina. Hoje, você é um atleta de base de jiu-jitsu. Amanhã você pode ser um atleta profissional. Isso tudo depende de como você vai fazer o agora, né? E você vai continuar fazendo amanhã. Então, é isso que eu falo com ela. É isso que você quer, a gente vai te apoiar, a gente vai te ajudar, a gente vai atrás dos parceiros, né? E dentro da medida do possível, o máximo de campeonato que você puder ir, puder competir, né? Tá levando o nome da equipe, tá representando, igual você falou. Às vezes a criança tá ali treinando, tá ali competindo. Às vezes uma pessoa que não compete, mas ela vê ali na Sabrina uma Sim. pessoa que representa ela, né? Com certeza. Então, assim, ela luta assim pela família. A gente fala que a família nossa é muito grande e quando a Sabrina vai lutar, todo mundo acompanha, todo mundo pede notícia, todo mundo tá ali acompanhando, os amigos, né? O pessoal lá da academia sempre acompanhando ela. Já aconteceu de pai vir em mim e falar, pô, minha filha, eu gosto muito da Sabrina, sabe? Nossa, assim, quer ser igual a Sabrina. Eu acho, pra mim é gratificante ver isso, Sim. sabe? Teve algumas colegas dela que começou a treinar jiu-jitsu depois dela. Então, assim, é o que eu falo com ela. Vamos manter o trabalho, vamos continuar, apesar da pouca idade, mas vamos continuar com essa pegada, com essa seriedade, que o que você está fazendo hoje, você tem tudo para fazer quando você chegar na fase adulta. E se você conseguir manter, tem tudo para se tornar uma grande campeã, uma grande né? atleta aí. Uma grande atleta, uma grande campeã. Grande campeã. Então, assim, é isso, né? É igual eu falei da Prefeitura de Sabará, mais ou menos tem uns pessoal que apoia a gente, né? Às vezes comprando rifa. Eu vejo muita gente, às vezes, lamentar, sabe? Que aqui no nosso país, que aqui o pessoal não apoia o atleta, que aqui não... tem hora que é muito difícil, sabe? As coisas é muito difícil. Ainda mais quando o pessoal quer falar de dinheiro público, que o governo não apoia, que não sei o que e tal. Gente, é muito complicado, Sim. sabe? As leis são muito rígidas. As leis no Brasil, elas são muito complexas, né? Elas são muito complexas para esses tipos de aporte. E aí o jiu-jitsu, ele ainda tem um pouco uma barreira por causa da questão de não ser uma luta olímpica. Sim. Então, assim, em determinados editais que saem, o jiu-jitsu não é contemplado. Não é contemplado. Então, assim, infelizmente é uma realidade que a gente vive, entendeu? E não é todo empresário que vai chegar e vai falar assim, eu vou patrocinar essa atleta. A gente sabe que a questão do patrocínio é uma questão de retorno. Sim. O que essa atleta vai trazer de retorno para mim? O que ela vai me retornar de visibilidade? Entendeu? Então, assim, é o que eu falo até com a Sabrina. Falou, a gente, para conseguir patrocínio, a gente tem que estar bem. Mas é aí que tem hora que é a dificuldade que eu vejo de muitos atletas, sabe? Seja master, seja adulto, seja infantil. Assim, para você conseguir o patrocínio,
você tem que aparecer. Sim. Para você aparecer, você tem que lutar. Mas para você lutar, você tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro, porque o jiu-jitsu é caro. Como é que você vai lutar se você não tem condição? Se você não tem condição de lutar, como é que você vai aparecer e vai vir um patrocínio? Com certeza. Então, sabe, a conta não fecha. Tem uma coisa errada aí, né? Porque é isso, você tem que... A gente conseguimos abrir algumas portas depois que a gente conseguiu ir no Brasileiro em São Paulo, né? Sim. Sabrina conseguiu o título de honra ao mérito, né, em Sabará, né? O vereador Cidinho concedeu ela ganhou, a votação foi unânime, né, ninguém votou contra, concedeu ela a honraria. E através disso foi abrindo as portas, né? A gente depois fizemos uma petição junto à prefeitura, né, a Secretaria de Esporte, lá meu amigo Lourinho, foi quem nos ajudou lá. Mas assim, a gente protocolou o pedido, aí tem essa questão curricular do atleta, o atleta ele tem que ter um currículo, então assim, mas tem hora que as pessoas esbarram nessa dificuldade, sabe? Você tem que ter um currículo, mas você às vezes não tem condição de ainda ter um currículo. E muitos atletas hoje também, eles cobram os patrocínios, né? Cobram os patrocínios, cobram os apoios, mas ele é um atleta que já tem 5, 6, 10 anos no esporte e não tem um portfólio. Não tem um portfólio, que o portfólio é o currículo do atleta. Entendeu? Então ele tem que ter esse portfólio, tem que ter esse currículo aí para apresentar também para os patrocinadores, para que ele consiga aí os apoios que ele precisa para estar competindo, não é mesmo? E aqui, Sabrina, Poliana Carla, temos um amigo de academia que perguntou a filha, qual lutadora era a inspiração dela, e ela respondeu a Sabrina. Olha para você ver. Tá vendo só como você é exemplo para as pessoas? E a Gisleida, representatividade feminina que fomenta a lutarem, não só por lutar, mas por outras conquistas. Lugar de mulher onde quiser. Do fogão ao foguete. É isso mesmo, entendeu? E por falar nisso, ô Gisleida, representatividade, eu vou até falar uma coisa aqui sobre a questão que o pai falou aqui sobre internacionalidade, que a gente consegue ir para os países, alguns países europeus, né? Hoje não precisa mais de visto, e o governo brasileiro podia mudar algumas coisas, principalmente dificultar a entrada de americano no Brasil. Não, eu falo isso sempre. Tem que dificultar a entrada de americano no Brasil e manda lá pros gringos lá, que eu não vou demorar a estar lá também não, tá bom? Mas isso é uma coisa séria, a gente tá brincando aqui, tá rindo, mas isso é uma coisa séria porque, como eu falei, o Brasil, as leis do Brasil muito complexa. Às vezes, para nós brasileiros conseguir algum aporte ou algum suporte do governo, do estado, do município, é muito difícil. Mas os gringos conseguem uma facilidade enorme. Eu acho que a mesma dificuldade que um brasileiro tem de entrar lá nos Estados Unidos, os americanos também deveriam ter, os estadunidenses também deveriam ter essa dificuldade de entrar no Brasil. É a mesma dificuldade. Assim dizendo, somos todos seres humanos, somos todos iguais, então, se somos todos iguais, direitos iguais, não é mesmo? Então, isso é uma coisa que eu falo sempre, eu não deixo de falar e deveria apertar mais e falar com eles. Não, vai entrar aqui sim. Quando os brasileiros tiverem a mesma facilidade, principalmente atleta. Atleta. Exatamente. Porque quando fala de imigrante, aí sim tem que ter uma política pública pesada, você entendeu? Que atuante, para que tome conta disso. Mas quando se fala de atletas, a Sabrina, ela vai para os Estados Unidos para competir, você é pai dela. Você vai acompanhar ela, mas você tá deixando a sua esposa e a sua outra filha em casa. Então você não está indo com a Sabrina para competir e ficar lá por 20 anos. Você vai ficar 20 anos longe da sua esposa? Você não vai. Então eles têm que ter essa política, tem que mudar essa política. E essa política não tem que ser mudada por eles, porque lá eles fazem o que eles querem.
E eles fazem o que eles querem porque eles acham que o mundo todo tem que acompanhar eles. Então a política tem que ser mudada dentro dos países que têm essas dificuldades. Não é mesmo? Mas essa questão, acho que mais assim, né? Acho que os ministros, às vezes, das relações exteriores, acho que eles não preocupam muito com essa questão. Sim, do atleta, é exatamente isso. Sabe? É exatamente isso que eu estou dizendo. Eu não sei assim, certinho a questão dos estudantes, né? Para fazer intercâmbio. É a mesma coisa. Os atletas, gente, é muito complicado. É a mesma coisa. Eu vejo toda hora, a coisa mais comum de se ver, de se abrir no Instagram um atleta, né, tanto homem ou mulher, adolescente, tentando visto ali 1, 2, 3 e não consegue o visto. E às vezes a pessoa quer disputar um Pan Kids lá, quer disputar um Mundial, né, igual vai ter o Mundial agora, Master, né? E, pô, eu gostaria de um dia. Sabe? Mas aí quando você começa a ver a dificuldade que é para você tirar um visto, chegar lá, o visto é negado, e aí o custo que você teve ali para, sabe? Então, assim, eu falo, eu vou tentar, né? A gente vamos tentar o visto, mas assim, é pela Sabrina. Porque por mim, não é uma coisa assim que eu teria... É uma coisa muito... É um desgaste muito grande. Um desgaste muito grande. Eu falo com você que em 2020, no início de 2020, pouco antes da pandemia, eu recebi um convite para fazer uma luta em Atlanta e 5 dias depois estourou a pandemia. Só que eu não tinha visto, não tinha passaporte, não tinha nada. Então fui às pressas, tirei o passaporte. Aí, depois de 7 meses, eu ia ter que esperar 7 meses para ver se eles iam ceder o visto. Se eles iam ceder o visto. E a luta faltava 5 meses. E aí? Quando um gringo pede um visto brasileiro, resolve em 1 mês e meio, 2 meses. Quando muito, então essa política pública tem que ser feita, como eu disse, não por eles. Tem que ser feito pelo Brasil. Pelo Brasil. Os ministros de Relações Exteriores, é eles que têm que fazer, é eles que têm que ter essa cobrança. Mas, voltando aqui, Sabrina, como nós falamos dos exemplos que você é, e nós estamos caminhando para o final aqui, e a Thaís Santos falou que Sabrina, Bina vai longe, exemplo a ser seguido. Então você entender que você é exemplo para as pessoas, você é exemplo para as pessoas, você é exemplo para as meninas da sua idade, para os meninos também. Exato. Porque os meninos têm um pouco de dificuldade, né, de falar que tem um pouco de inveja das meninas em alguma coisa, principalmente nessa questão do esporte, né? Nessa questão do esporte, pô, a menina luta, eu queria lutar e eu não consigo lutar, eu queria ser igual ela e lutar igual ela, então... mas é exemplo para todos. É exemplo para todos. Então, você focar nisso, focar no seu objetivo, e o foco principal é o Mundial. O foco principal é o Mundial, e você saber que todas as competições que você vai é uma preparação que você tem para um futuro promissor dentro do esporte. E aqui agora eu queria que você deixasse o seu abraço para a galera e deixasse o conselho da Sabrina para todas as crianças, todos os adolescentes da sua idade, e para as mulheres que estão aqui te assistindo também e que tem você como exemplo. Gente, eu queria agradecer muito a vocês por acreditarem no meu potencial, acreditar que eu vou ser uma atleta de alto rendimento, acreditar no meu esforço e se inspirar em mim para ter treinos do dia a dia, para competições, e nunca deixarem de acreditar no que vocês sonham. Sempre o que der vontade vocês façam, porque você só vai saber se você vai conseguir se você tentar. Então, tente sempre o que você quiser fazer, se esforce para que isso aconteça, porque uma oportunidade não pode se desperdiçar. Isso aí. Badaró? Eu queria agradecer aqui a oportunidade, né, que foi dada a nós aqui hoje, de estar aqui presente, todo mundo que tá de algum lugar, né? A gente não vai falar de casa, mas às vezes tem pessoal que está trabalhando, uns estão na rua, uns na academia, e tirar um tempinho para estar acompanhando, eu vou acompanhar depois, tá? Obrigado o convite. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. E é isso. Às vezes o conselho que eu tenho para dar para
as pessoas. Eu costumo dizer uma boa ideia, né? Assim, uma Sim. boa ideia cara, é ir atrás, sabe? É buscar o que você quer, é treinar, independente de qual modalidade a pessoa pratica, e sempre buscar estar fazendo o melhor, entregando o seu melhor, porque uma hora o resultado vem, sabe? Em qualidade de vida, em saúde, em bem-estar, em saúde mental, tudo. Assim, para mim, igual eu falei, eu me sinto muito honrado em poder estar acompanhando a Sabrina, ver que a Sabrina, ela representa um time feminino aí muito grande, sabe? Que queria estar ali disputando, mas que por algum motivo ou por outro não tá. E aí quando ela vai disputar, sabe, assim, então eu sou muito feliz, sou muito grato, né, de estar podendo viver isso com ela e agradecer todo mundo, sabe? Igual eu agradeci mais cedo aqui, né, a mais um menos um, né, na pessoa do nosso amigo o Felipe Augusto, né, Jacaré, a prefeitura de Sabará, né, que vem dando esse aporte aos nossos amigos, né, que sempre quando a gente precisa, compra rifa. E o caso da rifa, cara, para pegar um parênteses, é interessante porque toda vez que a gente fez a gente fez uma rifa para Sabrina, a rifa acabou assim em 10 horas. Nossa, é show de bola, horas, show demais. E o pessoal que às vezes manda mensagem e fala, cara, vou fazer uma doação para ela aí e para ajudar e tal, porque as pessoas sabem a dificuldade que é. Sim. Entendeu? Eu não vou falar assim, que ser atleta no Brasil é muito difícil. Eu não gosto de usar esse termo. Eu acho assim, a gente, igual eu falei, o patrocínio pode ser que ele venha, né? Mas a gente tem que, antes a gente tem que aparecer. Então, a gente vai ter que contar, né, com os amigos, com os familiares, com as pessoas que acreditam nela, né? E tem muita gente que não sabe nem o que é jiu-jitsu, mas opa, vou ajudar. Com certeza. Então, é isso, entendeu? E minha gratidão a todo mundo lá da GB Santa Inês, né? Onde a gente ficou por muitos anos, né? A Sabrina formou lá, né? Começou o jiu-jitsu lá, os primeiros passos, né? Muita gratidão, Leonardo Oliveira, um cara espetacular. O professor Cebola também, né? O Guilhotina. Da Sabrina também tem o Eric, tem o Luan. Assim, são gente que sabe, que estava com ela ali no dia a dia, que ajudou ela nessa evolução dela até aqui. Né? A gente trocou de academia, mas nada sim, sabe? O pessoal tá aqui com nós ainda. Sim. Mas assim, é um desafio, sabe? É uma oportunidade, é aquilo que eu falei. É uma oportunidade que apareceu e ela tá treinando lá em cima, lá na GBFP, lá no Preguiça. E ela vem se adaptando. Acho que a primeira semana ali eu notei ela um pouco desanimada. Um pouco da minha ida para lá foi até para isso, sabe? Para poder estar acompanhando ela, poder estar ali com ela. Porque tem hora que é complicado. Você treina numa academia, sua filha treina em outra, aí você quer acompanhar, às vezes não dá. Não dá. Às vezes sábado, né? Que é um treino livre, que treina todo mundo. Aí você chega, pergunta se pode, se não pode. Então, assim, aí eu fui para lá, né, nesse primeiro momento, para estar acompanhando ela. E é isso, sabe? Eu acho assim, eu vou falar assim, para as mulheres é de todas as idades. Né? Lá na academia, recentemente, entrou uma senhorinha lá, já mais de idade, treinando jiu-jitsu, cara, numa alegria. Como é que é chamada, Bina? Marilene. Abraço, Marilene. Ela treinando jiu-jitsu, ela olhava para Sabrina, eu olhava no olhar dela assim, o olho dela até brilhava quando ela olhava para Sabrina, sabe? E aí eu falo, gente, para todas as mulheres que querem treinar jiu-jitsu, cara, vai lá, faz uma aula. Vai na academia aí perto da sua casa, ou no projeto. Hoje em dia tem muita igreja que tem projeto, né? Tem algumas escolas, tem projeto. Então, assim, vai no projeto perto da sua casa, vai na academia perto da sua casa, faz um treino, não faz um não, faz pelo menos umas 2 semanas, sabe? Para você ver se você vai gostar ou não. Tem certeza que vai gostar. Então, assim, por mais que às vezes a pessoa coloca um empecilho, coloca uma barreira, hoje em dia tem academia aí que tem horário 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, 4 horas, 7, 8, 9. Tem hora que eu estou voltando do serviço, eu passo em alguns lugares, eu vejo o pessoal treinando jiu-jitsu, ou às vezes indo embora, você vê que a pessoa... Então, assim, vão buscar, sabe? Vão procurar fazer.
E isso, entendeu? E quem não conhece, para geral. Quem não conhece... Vai conhecer. Vai conhecer, que vai se amarrar demais, vai gostar e tamo junto. É isso aí, show de bola, galera. E é isso aí, pessoal. Mas antes de terminar aqui, nós estamos falando aqui das mulheres. A Sabrina, que está iniciando aí na sua trajetória e vai ter uma carreira promissora, uma carreira muito grande. Vem aí a produção do próximo filme, que é o filme Senda, que é um filme escrito por mim. Entendeu? Todo roteiro escrito aí pelo Rafael Biata. E tem uma coisa muito top para as mulheres que a gente vai falar no filme. E nesse primeiro momento, como é o meu primeiro filme nesse nicho, né? Vai ser só com homens as lutas. Porém, estou trazendo aí a Amanda Ribas, tá bom? Amanda Ribas do UFC, que vai fazer um treinamento específico com as mulheres, tanto no MMA quanto no jiu-jitsu. Estou aí em conversa com outro lutador de MMA também, que hoje não está no UFC mais, né? Não está no UFC mais, mas é ex-lutador do UFC, que provavelmente vai estar fazendo participações conosco nesse filme. E o meu objetivo maior é engrandecer o jiu-jitsu. E mais do que engrandecer o jiu-jitsu, é engrandecer o esporte, não só na nossa cidade aqui, não só fomentar a cidade de Ibirité, mas todas as cidades da região metropolitana, Minas Gerais e para o Brasil todo. É ver o nosso esporte crescer mundialmente. Ver o nosso esporte crescer mundialmente. Então, fiquem ligados no que está por vir. Eu quero agradecer mais uma vez essa dupla dinâmica, como o pessoal falou aqui. Vocês estão de parabéns. Você, pai, por acompanhar. Você, filha, por seguir os passos do pai e ter essa garra e essa vontade de vencer, de crescer na vida. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Cantando Vitória com Rafael Biata. Show de bola.